Fala galera da rede, para mim é um privilégio mais uma vez falar a vocês essa noite. E eu gostaria que vocês lessem comigo o texto de Gênesis capítulo 1 e que nós meditássemos um pouco sobre a realidade de que o Criador dos céus e da terra ainda é o mesmo que providencia e cuida de nós hoje. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. E depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca, e assim foi. À parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Só para nós entendermos o contexto no qual Gênesis foi escrito, eu devo lembrar a vocês que o povo de Deus havia sido escravizado no Egito por séculos. E não só isso, mas eles haviam sido contaminados com a crença, com a religião pagã e com seus inúmeros e variados deuses. Então, nesse momento, quando Deus salva o seu povo por meio de um novo líder, Moisés, e agora, levando esse povo a caminho da terra prometida, Deus os informa uma verdade. A ideia de Gênesis, portanto, é combater toda religião falsa, a cosmovisão falsa, a cosmogonia falsa que esse povo tinha. Retirar da mente do coração deles toda a sombra de mentira que ainda havia da falsa religião egípcia. Então, Gênesis não nasce como um texto acadêmico, científico ou apenas cronológico, mas surge como uma narrativa que deve ocupar o espaço do coração, do intelecto desse povo. E não somente isso, mas o texto de Gênesis também serve para combater as crenças equivocadas que nós temos hoje e confortar o nosso coração em meio a um mundo de várias religiões, de vários conhecimentos e de muito temor. Nós estamos vivendo hoje uma narrativa trágica e eu não estou dizendo que essa narrativa é mentirosa, mas tenho visto pessoas e crentes confiando muito mais no jornal, confiando muito mais nas estatísticas do que na palavra de Deus e no próprio Deus. Deus surge aqui em Gênesis como um sujeito singular. Primeiro porque ele é único no texto até então, mas não só isso. Ele aparece como soberano, supremo e poderoso. Quando ele diz, algo é trazido à existência. Mas não só isso. Quando algo é trazido à existência, Deus dá significado, porque o texto diz que ele chama aquilo que ele criou de alguma coisa. Ele dá uma função, ele dá uma direção. Tudo tem a sua função estabelecida por Deus, o seu significado estabelecido por Deus. Isso confrontava à época a ideia dos diversos deuses do Egito e de outras religiões pagãs, que tinham um deus para o sol, um deus para a lua, um deus para as estrelas, um deus para o mar. Na verdade, não há deuses por trás de todas essas coisas, mas há um só Deus por trás de tudo. E ele cria e dá significado a essas coisas que diante dele são pequenas demais. É totalmente comum vermos pessoas com medo. Medo da falta de controle, medo das possibilidades, algumas vezes terríveis da vida, mas o texto de Gênesis parece que corrige todo esse nosso temor, parece que arranca do nosso coração todo esse medo quando nos revela a identidade, o caráter desse Deus. Porque ele não só cria, mas como diz o texto de Hebreus, capítulo 1, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, ou pela palavra do seu poder.
E há uma boa notícia ainda mais profunda e maravilhosa, porque essa mesma palavra que é usada para criar todas as coisas é a palavra que na plenitude dos tempos encarna na pessoa de Jesus Cristo. Ele era a palavra de Deus, como João capítulo 1 nos diz, e ele falou a palavra de Deus para estabelecer o seu reino, para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Queridos, nós somos tomados, portanto, com uma esperança maravilhosa. A esperança de que esse Deus que está, neste momento, nos primeiros 10 versos do capítulo 1 de Gênesis, criando um ambiente perfeito para a sua criação, viver e desfrutar, criando um habitat perfeito, como nós sabemos que o texto de Gênesis capítulo 2 nos diz, para o homem e a mulher, feitos à imagem e à semelhança de Deus, desfrutarem e adorarem a Deus. Esse mesmo Deus está presente hoje, cuidando de nós, mesmo que o lugar onde nós estamos, mesmo que o contexto onde estamos inseridos seja de tamanho sofrimento e dor. Deus ainda está cuidando de nós. A pandemia não foge ao controle de Deus. As doenças não fogem ao controle de Deus. E por mais difícil que seja, nenhuma morte sequer foge ao controle de Deus. Ele está cuidando de tudo. E Ele, de forma soberana, sábia, maravilhosa, sabe mais do que eu e você aquilo que é melhor para nós. De fato, queridos, o objetivo de Gênesis e o meu objetivo essa noite é mostrar para vocês que nós, temeroso povo de Deus, precisamos confiar nele, porque Ele é o Criador soberano que controla o destino do mundo e o nosso destino pessoal. Ele é o grande e poderoso Deus e, ao mesmo tempo, Ele é o nosso Pai. Ele se preocupa de forma particular com cada um dos seus filhos. Eu não sei se você está com o coração pesado essa noite, mas eu sei que, se estiver, você deve se lembrar dessas palavras. Você deve abraçar o conteúdo de Gênesis, não tentando entender cada um dos momentos da criação, mas mais do que isso, a mensagem principal dessa narrativa, dessa história maravilhosa, que esse mesmo Deus está presente na nossa vida hoje. O Espírito que pairava sobre as águas em meio ao caos é o Espírito que nos consola hoje e, como disse o próprio Jesus, nos lembra das suas palavras. Então, por mais que haja trevas, sofrimento e dúvidas nas nossas vidas, nós temos a confiança, como lemos no versículo 2 do capítulo 1, que o Espírito de Deus não agora paira sobre a face das águas, mas está conosco como nosso Consolador. Confiamos nesse Deus e sabemos que, por mais que seja doloroso e difícil esse momento, nós passaremos por ele até o dia em que a nova criação, como nós vemos em Apocalipse, capítulo 21, o novo céu e nova terra serão a nossa casa. E lá nós adoraremos a Deus e desfrutaremos dele para toda a eternidade. Que Deus abençoe vocês.